Eu sou Marconi Drummond, sou o curador da exposição. Eu vou contar para vocês brevemente a ideia, né, a ideia central que motivou, né, que me mobilizou para fazer a exposição CRI, Experiências de Invenção. Foi um convite aqui do Minas Tênis Clube, e eu abracei com imenso prazer. Foi um grande desafio, né, pensar uma exposição para criança, né? O Minas me chamou: olha, Marconi, pense em uma exposição para criança. E eu comecei a pesquisar um pouco as ações, os projetos expositivos, né, conectados à infância e à criança, e comecei a observar que eles são escassos, né, eles são raros. E daí a necessidade da gente cada vez mais debruçar, né, nessas manifestações e projetos conectados e endereçados para a criança. Bem, eu acho que aqui cabe uma pergunta, se de fato existe arte para a criança, né? Com esse endereçamento, né? Existe música para a criança, literatura para a criança, artes visuais para a criança? Eu tenho uma desconfiança, eu acho que tudo é para todo mundo, né? A gente assistiu a algumas, e lamentamos muito, né, o que nós vimos há alguns anos atrás, 2 anos atrás, algumas discussões, e usar uma palavra estranha. Isso não é apropriado para a criança, né? Isso não pode ser posto para a criança não pode ser ativada com determinadas manifestações artísticas, né? Essas são perguntas, né, são provocações, são perguntas de difícil, né, resposta, né? E que a cultura tem que dar conta. Bem, diante disso, diante dessa desconfiança, diante desse desafio, eu montei, né, a exposição com um grupo de artistas, mas não só artistas, né? A CRIA não é uma exposição de artes visuais. Percorrendo a exposição, vocês vão perceber que tem muito da música, que tem muito da literatura, que tem bastante da cultura popular, né? Então, eu convoco artistas, mas eu convoco também jogos, cultura popular, né, matrizes africanas, matrizes indígenas, escritores, ilustradores, tipógrafos, artistas visuais, né, que vão trabalhar com múltiplas linguagens, a videoinstalação, né, os jogos, a poesia visual, né? Me interessava muito colocar nesse caldeirão essa miríade, né, de manifestações a serviço dessas provocações, né, que a exposição CRIA quis fazer. Eu nominei a exposição CRIA porque isso está no radical, né, está na formação da palavra criatividade, né? CRIA também está na formação da palavra criança. Mas que criança é essa? A exposição é para qual criança, né? De que criança nós estamos falando? A gente não pode também, de uma forma rasteira, designar, né, uma criança achando que todas são iguais. É a criança alfabetizada? É a pré-escola? Né? É o adolescente? É uma criança de 6 meses ou uma de 14, de 12, de 13? Né? Eu acho que é para todo mundo, inclusive para a criança que nos habita, né? Nós adultos, né? Tem uma reminiscência da infância. A exposição quer um pouco trabalhar nessa reminiscência da infância. E o que a gente tem assistido é que as crianças têm trazido os pais, os avós, os tios, né? Os adultos, elas que estão atuando e operando nessa condução, né, do adulto, e convidando para essa experiência da exposição CRIA. A gente vivenciou, desde o dia 31 de março, experiências maravilhosas aqui. Nós estamos, de certa forma, registrando essas ações. É um pouco o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu já apresento aqui a Estela Barbieri, né, que cuidou, né, junto com a Carolina Santana, que concebeu o projeto educativo da exposição CRIA. Então, nós vamos fazer a seguinte estrutura aqui hoje, né? A Estela vai falar um pouco da experiência dela, muito da experiência da exposição CRIA, né? A Carolina Santana também, né, na sequência, fala da coordenação do projeto, da concepção do projeto, e depois a Juliana e a Amanda, que são as educadoras, vão contar um pouco, narrar um pouco de algumas experiências, pequenas experiências que aconteceram aqui dentro da exposição. E, na sequência, a gente tem a ativação da obra Banho de Canto, que é uma obra da Estela Barbieri, que eu me esqueci, que a Estela participa
né, junto com a Carolina, com a coordenação do programa educativo, mas também participa como artista, tá bem? Eu não vou me alongar, porque vocês estão vendo que o programa é vasto, é amplo, e também seria importantíssimo que a gente abrisse nessa roda aqui de conversa, nessa manhã, que a gente pudesse fazer perguntas, conversar, trocar ideias, né, que vocês pudessem também falar um pouco da experiência de vocês com a exposição e que perguntasse também para os educadores, né, as questões que vão surgir ao longo da fala delas, tá bem? Então, eu agradeço imensamente o Minas Tênis Clube pelo convite, né? Agradeço a equipe do Educativo, que está aí todo dia, né, em frente às visitas mediadas, e a gente começa, então, eu passo a palavra para a Estela. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada de vocês terem vindo aqui nesse junho, né? É época de festa junina, as pessoas já estão com a cabeça no encerramento do semestre, então eu agradeço muito. E eu queria agradecer muito para o Marconi, porque foi uma maravilha trabalhar com ele, e por causa dele eu também conheci a Carol, foi muito bom também trabalhar com ela. E acho que uma exposição é um grande coletivo, né? Então, acho que a Sirlene fez também um trabalho maravilhoso de produção, e muitas pessoas trabalharam nessa exposição, e isso tem sido uma experiência muito bacana para todos nós. Para mim, principalmente, tem sido muito legal. Então, queria agradecer muito. A ideia, eu não sei, eu sempre fico pensando assim, o que será que eu vou falar dessa vez, né? E acho que a gente sempre fala das coisas que estão nos atravessando naquele momento. De alguma maneira, eu acho que isso é fundamental para mim, assim, que não seja um repeteco do repeteco, mas que seja uma coisa que a gente vai atualizando em função do que a gente está vivendo. E, no outro dia, eu fiquei com vontade de mostrar um vídeo que, no fim, a gente acabou não mostrando, que é de que lugar que eu tenho falado, né? Geralmente, a gente fala a partir do lugar que a gente habita, onde os nossos pés pisam, né? A nossa biografia está nos nossos gestos, o Walter Benjamin falava isso, né? Que em cada gesto nosso está toda a nossa biografia. Então, eu acho que a gente sempre fala a partir das nossas experiências, do lugar onde a gente nasceu, os ônibus que a gente pega, isso tudo vai impactando quem nós somos e o que a gente faz na vida. Então, eu queria primeiro mostrar um vídeo do Lugares, que foi a primeira obra-oficina que eu fiz. Eu fiz em 6 SESCs esses lugares. Então, esses lugares aconteceram nos SESCs e nas oficinas culturais, na Oswald de Andrade, que é uma oficina cultural que tem lá em São Paulo. E a ideia, a princípio, o meu sonho é que eles acontecessem dentro da escola pública, que fossem nos pátios das escolas, mas isso estava difícil de rolar, não estava funcionando muito bem. Aí, depois, o SESC ficou com vontade de fazer, e foi uma experiência que depois, então, foi para a escola pública. Agora tem um no CEL Heliópolis e tem um numa escola de música e arte, que é uma EMIA, que é uma escola de iniciação artística municipal. Então, eles moram lá. Esses moram lá agora até eles se manterem vivos, né? E aí, acho que podia abrir agora, por favor, Carol, o PowerPoint. E aí eu fiquei, nesses anos todos, eu trabalhei no Instituto Tomiotaki como diretora lá há 12 anos, e depois eu fui 6 anos curadora do educativo da Bienal. E eu sempre trabalhei em escola, tanto com escola pública como escola particular. Sempre teve essa coisa do ensino formal e não formal. E ficava tudo meio separado na minha vida. A artista, a educadora, a diretora. E aí, um dia, eu montei uma exposição numa galeria, e tinha um cara maravilhoso, que era o dono dessa galeria, que chamava Wagner Lugoff, que me deixou montar durante 15 dias a exposição. E eu fui tendo conversas nessa exposição. Então, foi a Nana, que é a Ana Angélica Albano, foi o Nino Cais, o Paulo Miada, vários curadores, artistas, e a gente foi conversando, e as pessoas começaram a falar, escuta, por que está tudo separado? Por que você não junta as coisas? Aí que eu comecei a elaborar essas junções, isso me provocou muito. E, no fim das contas, eu acabei achando que
que, na verdade, as aulas que a gente dá também não são obras de arte, mas elas lidam com os estados da arte. Acho que tudo que a gente faz pode ter esse estado da arte. É que, muitas vezes, a gente faz as coisas de um jeito mais mecânico, então esse estado da arte vai embora. Mas, se a gente fizer coisas que realmente nos movem e que não são significativas, então, eu acho que esses estados da arte poderão vir, poderão estar presentes para nós e para as pessoas, né? E aí, hoje eu vou trazer para conversar com a gente 3 pessoas, que são pessoas que eu tenho estudado muito. O Guilherme Wisnik é uma pessoa com quem é muito amigo do meu companheiro, então é uma pessoa com quem a gente dialoga, já foi curador de exposição minha. E a Sueli e o Davi Lapujade são inspirações. Tá tudo bem? A gente sente que a gente é capaz disso, né? Aí. Bom, e aí, eu acho que fiquei pensando numa coisa. Pode passar, Carol. Fiquei pensando numa coisa de como é que nós nos relacionamos com essa exposição, com tudo que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Ontem teve uma greve geral, hoje a gente está aqui. Como é que a gente se relaciona com as crianças, com tudo que a gente vive na vida? Como é que a gente se relaciona entre nós? Né? Não dá para ignorar. De novo, fechar um departamento e abrir outro. E aí eu fiquei pensando em tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa questão da experiência ser subjetiva. A Sueli fala o seguinte, que a experiência é sempre subjetiva. E essa experiência tem muitas dimensões, mas ela fala de 2 dimensões. Ela ressalta, né, a percepção, que você percebe os volumes, as formas, as texturas, os sons, os cheiros, e o efeito que aquela presença produz em nós. E pode passar. E, na verdade, como é que a gente se relaciona com essa exposição? Pode passar, que eu já falei disso. Com esse efeito, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento em que o maniqueísmo caiu por terra. Então, a gente não tem mais, sexualmente, você não tem mais uma coisa tão definida. O maniqueísmo, você sabe da imprevisibilidade e transitoriedade da vida. Ali ficou com errinho, desculpe. E a gente está vivendo um momento de um caos do planeta, onde a ecologia está em questão, a gente vive uma ecologia em questão também das relações, uma ecologia em questão da comunicação. Ou seja, a gente está vivendo num mundo de crise e parece que o mundo se declarou, olha, temos sombra mesmo, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a gente não vai pôr as coisas embaixo do tapete? Como é que elas vão vir para cima do tapete? E como é que então, lidar com as coisas que a gente faz no cotidiano permeado por tudo isso? Né? Porque, na verdade, a gente não é seccionado. Se a gente pensa que tudo que a gente vive está no nosso corpo, em cada gesto isso tudo está, como é que isso está presente na nossa vida? E a gente está vivendo um momento de pessoas com muito medo, então querendo voltar para uma coisa que não é possível voltar mais. Voltar para o controle, voltar para a separação, voltar para um abafamento de conquistas, voltar para coisas que não têm mais cabimento. Nós não podemos mais voltar para esse lugar. Então, eu acho que tem aí... Pode passar, Carol. E aí a Sueli vai falando... Pode passar? A Sueli vai falando que a retina se relaciona com o repertório cultural, mas que o afeto que a gente tem das coisas, ele, de alguma maneira, ele fecunda em nós um movimento de invenção. E esse movimento de invenção todas as pessoas têm na sua vida. Né? Uma pessoa que varre o chão, ela inventa uma maneira de juntar a poeira. Uma pessoa que
descasca a cebola e que tem seu modo de partir, vai inventando. Então, são desde as microações, as micropolíticas, o modo da gente se relacionar na nossa casa, o modo da gente se relacionar na nossa vida, até as grandes ações. Então, como é que a gente faz para que essas novas existências possam ter lugar, né? Como é que esse embrião pode ter lugar no mundo? E ela fala de uma coisa interessante, ela fala que quando uma coisa nos atravessa, fica como um nó na garganta, aquilo precisa ter lugar. E a gente precisa arranjar um caminho para isso ter lugar. Então, como é que a gente faz para arranjar esse caminho? Como é que a gente faz essa luta acontecer? E acho que essa luta das singularidades, ela é cotidiana, né? Você está conversando com alguém, porque você, sei lá, vai fazer uma coisa com a pessoa. Você fala assim, eu acho que a gente deveria fazer isso assim, assim. A pessoa fala, não, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que fazer isso assim, assim. Como é que a gente contempla as diferenças? Como é que a gente contempla esses vários modos de existir? Né? Isso não é uma contemplação pacífica só, não é uma coisa amena, não é uma coisa estereotipada. E aí ela vai falando também desses afetos que a gente vai tendo com a maioria pobre, com os indígenas, com os negros, com as questões sexuais, e que vão orientando a nossa existência. E como é que esse nó na garganta pode nos impulsionar. E ela fala uma coisa que eu acho que ela conheceu muito o Deleuze de Guattari, então ela fala muito desse espaço comum composto de singularidades, composto de cada um de nós. Quer dizer, a gente precisa dar lugar para os nossos afetos, e não é de qualquer jeito, porque eu acho que as singularidades incluem também as pessoas que a gente não gosta e que pensam diferente de nós. Como é que a gente vai entrar em relação com aquele que a gente acha podre? Porque tudo que tem de podre no mundo tem dentro de nós também. Como é que, se a gente não se relacionar, de novo a gente vai... Isso, se relacionar não significa concordar, não significa falar legal, não significa ceder, né? E acho que numa exposição como essa que o Marconi propôs, tem muitas situações assim, né? Situações que chega uma pessoa que acha que pode lidar com os materiais de qualquer jeito, ou que pode tocar de qualquer maneira, e o outro que está lá do outro lado está ouvindo aquilo obrigatoriamente. Meu pai falava, a gente era muito roqueiro, eu e os meus irmãos, e a gente punha o rock no último, e meu pai falava, bom, você está sendo muito autoritário, você está obrigando todos os vizinhos a ouvir o seu rock. Isso não está certo. Você quer ouvir seu rock, você se fecha, põe fone de ouvido, faz qualquer negócio. Agora, obrigar a vizinhança inteira a ouvir o seu rock é muito autoritário. E hoje eu entendo isso. A gente achava que a transgressão era isso. Era cuspir, era, né, fazer um gesto. Isso era transgressão. Mas acho que tem muitas transgressões cotidianas que a gente pode fazer e que são pequenas rebeliões, né? Então, acho que o que o Marconi fez aqui, de uma concentração, de num espaço tão pequeno, convidar a criança que faz barulho, que tem chulé, que faz movimento, que não é modus operandi cordato, que chora, que começa a gritar no meio da exposição, que é vida selvagem, que é vida... Isso que é maravilhoso de criança, é que a vida está em ebulição. E a gente vai fazendo um trabalho que é, às vezes, a criança se separar dela mesma, né? Por isso que, quando o Marconi pergunta o que é para a criança, eu acho que existe, sim, uma cultura da infância. Mas as crianças, elas estão, as pequenas, sobretudo, estão num nível de complexidade que elas têm posições políticas muito interessantes e que elas podem entender coisas muito complexas de uma maneira, com muita clareza. Então, eu acho que, como tudo, a gente banaliza as crianças. A gente quer facilitar a vida delas, a gente quer fazer acolchoado para elas não se machucarem. E aí a gente vai tirando as crianças da possibilidade de viver a vida como ela é, de viver a riqueza da vida, a complexidade da vida. Então, acho que quando a Sueli fala dessa vida pública, ela está falando da vida pública dos espaços privados também, não só nos espaços de Estado. Se um lugar se propõe a ser público,
ele vai lidar com essas questões todas. As pessoas que entram, como é que elas se relacionam, como é que elas conversam, o que que elas pensam. E como é que a gente lida com tudo isso? Precisa gostar da briga, né? Porque não é uma coisa simples. É uma coisa de se colocar, de ouvir o outro, de se despir, de fazer um movimento de novo, enfim. Pode passar. E ela fala de uma bússola vital, da gente usar essa bússola vital. O que está sendo bom para a nossa vida e o que está nos sufocando? Né? Como é que é essa bússola vital? Quer dizer, não é à toa que, nesse momento do mundo, os trabalhos são cooperativos, convocativos, participativos. É que, na verdade, nós estamos precisando disso. A gente está precisando se colocar, ouvir, ser ouvido, né? Pensar junto. E isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil de fazer. A humanidade está em crise porque ontem eu estava no avião e me deu uma coisa louca. Eu olhei para essas montanhas aqui de Minas e falei, gente, quanta profundidade de vida que tem aqui. Imagina tudo que está acontecendo embaixo dessa terra, né? E se a gente pensar que as moléculas não são sólidas, tudo que está acontecendo dentro dessa cadeira de plástico, a gente não sabe como é que está pulsando. Então, nesse planeta, esse planeta tridimensional, está tudo em movimento, está tudo em movimento. Cada um que está olhando para mim quieto, parado, está sentindo uma coisa. Uns estão com fome, outros com sono, outros pensando em coisas, outros fazendo relações. Ou seja, tem um mistério sempre, né? Pulsando, um mistério pulsando, exatamente. É bom ver muito enquanto tem, vamos lutar para continuar tendo, né? E eu sinto que tem uma coisa, eu vi um mestre hindu falando uma coisa muito bonita, que ele fala assim, que tudo na nossa vida é passageiro. Por exemplo, você come uma coisa, passa. Você tem um encontro feliz com seus amigos, passa. Tudo na vida é passageiro, tudo é instável. Esse é o nosso planeta. A única coisa que é estável é a nossa alma, não é nem nosso espírito, é a nossa alma. Porque quando você volta para ela, de alguma maneira você se encontra com alguma coisa. Tem gente que não acredita em alma, talvez possa pensar em seu interior. Mas, de alguma maneira, essa conexão para dentro, se a gente consegue fazer isso, de alguma maneira a gente recupera uma certa tranquilidade. Só que o mundo, ele está todo o tempo pondo a gente para fora, né? Nas redes sociais, nas conversas. Como é que a gente faz esse movimento para dentro? Pode ir. Bom, aí ela fala uma coisa maravilhosa dessa palavra guarani que chama tecoporã. Tecoporã, para os guaranis, é tudo que é bom para a vida e é belo. Que tudo que é bom para a vida é belo. Eu acho isso uma maravilha, quer dizer, que a Sueli está partilhando com a gente. Porque, realmente, se é bom para a nossa vida, tem uma beleza, né? O Boyce falava que belo é tudo o que é vivo. Eu acho que exatamente o movimento que a gente tem que fazer agora e que nós estamos lutando para fazer é como é que a gente respeita os vários tipos de vida, os vários tipos de existência. Pode passar. E como é que a gente cria coletivos temporários, como a gente fez nessa exposição, para que as nossas existências se relacionem, né? Eu fiquei muito impressionada com a equipe do Marconi e da Silene, dos montadores, que pessoas delicadas, que pessoas maravilhosas para montar uma exposição. Isso não é pouca coisa. Uma pessoa atenta para dar a melhor posição para aquele gesto acontecer, né? Então, é uma rede mesmo, é uma rede de presenças fazendo uma exposição acontecer. Pode ir. E aí o Davi Lapujade, ele vai falar das existências mínimas, desses vários modos de existir. Ele vai falar que a gente tem uma existência que é subjetiva, que é uma existência que você não enxerga, que é essa existência talvez da alma, que é essa existência dos nossos pensamentos, do que a gente está sentindo por dentro. Mas que esse é ele não fala assim, eu que estou falando, esse é o mundo da materialização das coisas, né? Nossa alma está aqui como matéria. Então, ele vai falar que, de alguma maneira, essas existências, elas precisam se dar no mundo, elas precisam
acontecer no mundo. Mas que, ao mesmo tempo, quando a gente está presente, mesmo que a gente não fale, elas estão acontecendo. Né? Chega uma pessoa baixo astral na sua casa, você sente aquele precipício entrando, a pessoa não precisa falar nada. Então, tem uma materialização dessa imaterialidade que a gente não vê, mas que a gente sente. E ele vai falando das necessidades, dos vários jeitos de existir. Eles sentem onde a obra está tocando. As meninas mandaram um vídeo das crianças vendo os poemas lá do Guto e do Guilherme. E é incrível a expressão das crianças, como elas ficam encantadas. Nossa, olha isso! Tem um negócio vivo, né? Então, como essas existências mínimas podem criar vitalidade, né? Como essas existências mínimas estão no ar. A gente vai fazer agora no Biná, porque a gente tem um ateliê lá em São Paulo, eu e o Fernando Vilela, que é o meu companheiro, que chama Biná, Espaço de Arte. E a gente vai fazer agora um negócio que chama Pororocas, que é o encontro das áreas do conhecimento. Depois vai virar um curso à distância. E a gente quer mexer com as invisibilidades. Por exemplo, tem um amigo nosso que é microbiologista que fala que numa cabeça de alfinete tem milhares de bactérias. Então, são vidas ínfimas que a gente desconhece. Então, na nossa saliva, né, tem milhares de bactérias. Ao mesmo tempo, a nossa saliva traz um ar que se comunica com o planeta, desde a época dos dinossauros. O ar está aqui, é o mesmo ar. Então, é um nível de complexidade que a gente tem no planeta, que quanto mais a gente for afetado por isso, acho que mais interessante fica a nossa própria vida e talvez o nosso convívio. Pode passar. Mas o Guilherme Wisnik vai falar o seguinte, que a gente idealiza o espaço público como um lugar bucólico, de lazer, um lugar de desfrute. E, na verdade, acho que tem um conflito. Por exemplo, o Marconi, no primeiro dia aqui, falava assim para mim, Stella, o banho de canto está fazendo muito barulho, aí não dá para ouvir a obra do Grivo. É verdade, então vamos fazer mais... Aí a obra do Grivo, aquela coisa só da gotinha, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas se alguém ficar falando muito alto, também não ouve. Então, tem aqui também uma briga de gestos, de ações, do pai que acha que a criança pode chegar aqui e fazer tudo o que ela quiser, porque a exposição para a criança faz tudo o que você quer, meu filho. E não existe isso em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, como é que essa briga vai se dando, né? E ele vai falando, ele fala uma coisa linda, o Guilherme, ele fala que o espaço público é teatro de mediação das diferenças, com vistas ao encontro de acordos precários, temporários, que têm que ser reacordados de novo. Ou seja, uma exposição como essa, ela traz a cidade para dentro dela, com todas as questões da cidade, de desrespeito, de conflito, de maneiras de ser, de singularidades. Então, a gente tem a oportunidade de lidar com todas essas questões, que não são questões simples, mas que são questões postas. E aí ele fala que o conflito é um bom sinal, ao contrário do que a gente pensa, pois as pessoas estão se colocando. E esses movimentos trazem para a cidade um lugar de emancipação. Então, o humanitário não deve ser confundido com o pacificado, né? Porque quando a gente fala para as crianças, quando elas chegam na escola, a gente fala assim, está em fase de adaptação. Então, ela tem que se adaptar ao que a escola é. Não é em fase de acolhimento. Está em fase de acolhimento. Acolhimento, a gente acolhe o que ela é e ela nos acolhe também. É completamente diferente. A adaptação, ela tem que se adaptar a nós. Então, como é que esses conflitos todos vão acontecendo dentro de uma exposição de arte? O conflito, sei lá, eu trabalhei em várias bienais. Tem conflitos dos egos, conflitos econômicos, conflitos de toda a ordem. E a gente vai lidando com aquilo na nossa precariedade também. Porque para nenhum de nós isso é simples. Mesmo aquelas pessoas que são coachings, devem ter problemas de relação, tá certo? Não existe no planeta, quando fala assim, ai, não, nesse lugar é perfeito, eu falo, ah, minha filha, vai olhar de perto. Tem ser humano, e eu acho que tem bicho também, tem problema, tem movimento, e os movimentos são disruptivos, os movimentos não são tudo organizadinho, tudo equilibrado, precisa ter esse movimento que de alguma maneira causa um estranhamento, para nos pôr em movimento, né? Quando você tem um problema,
você resolve, você se coloca de outra maneira, né? E tem uma coisa bonita, que as crianças trazem muito isso. Por exemplo, as crianças são capazes de, aqui no meio... A gente, depois de velho, precisa rodar para ativar de novo os chakras. Obrigatoriamente, não é como criança, que sai no meio da roda e começa a rodar. Então, como é que esses movimentos em nós pedem passagem? Como é que esses estados da arte em nós pedem passagem? Isso não tem cartilha, isso não tem curso que dê conta, isso não tem... Isso é a gente com a gente mesmo, a revolução somos nós, não tem jeito. E aí, o que foi acontecendo? Pode passar. A gente começou a pensar nesse espaço, eu, Marconi, Carol, de investigação poética. Pode passar. E aí, pode passar. E aí a gente começou a pensar. Eu e a Carol fazíamos umas reuniões infindáveis pelo telefone, que a gente pensava nas questões do corpo, porque também em exposição tem corpos que devem se comportar de tal maneira. Então, todo mundo em silêncio. Quando eu entrei no Tomiotaki, acho que eu contei isso da outra vez, será? Vou repetir, tá bom? Vocês me perdoam. Eu entrei no Tomiotaki e fui perguntar para os meus alunos da escola se eles fossem a um museu. Contei isso? Contei, né? Desculpa, tá? Mas vou ter que contar de novo. Se eles fossem a um museu, como é que eles convidariam os amigos deles? Aí um falou assim, olha, eu falaria que lá é um lugar que tem que fazer silêncio. O outro falou, eu falaria que não pode pôr a mão em nada. E eu fui ficando completamente deprimido. E o outro falou, eu falaria que lá é um lugar que não pode correr. Aí eu falei, gente, eu vou fazer tudo diferente. Lá vai poder correr, pôr a mão nem sempre pode mesmo, mas vai poder deitar. E realmente o Ricardo Otaki foi maravilhoso. No Tomiotaki a gente fazia isso. Deitava para ver a exposição. E aqui a gente pensava desde o começo, com a anuência do Marconi, com a participação dele, que as crianças podem deitar para ouvir a gotinha mais de perto, que elas podem entrar engatinhando uma vez para fazer a paisagem subterrânea ali do meu trabalho, ou que elas podem estar jogando e descansa, e tem almofadas realmente para assistir as coisas. Então, como é que esses corpos vão se colocando? Como é que esses corpos vão se relacionando? E como é que a gente olha para eles? Como é que a gente olha para esses corpos? Porque também um corpo pode ser muito autoritário, pode ser um corpo tão folgado que também te desrespeita. Não é cada um do seu jeito, do jeito que quiser, mas é cada um se ouvindo e ouvindo o outro, né? É um exercício budista, assim, de se ouvir e ouvir o outro. E aí a gente começou a pensar, então foram muitas idas e vindas. Eu queria pôr uns versinhos uma época, falava, gente, vamos pôr uns versinhos. Aí o Marconi falava, Estela, versinho não está dando certo. Não vai rolar versinho. Eu até vi os versinhos agora, eu bem gosto dos versinhos ainda, viu, Marconi? Mas aí a gente chegou à conclusão que não iam rolar os versinhos. E começamos a pensar nas perguntas. Cada um de nós fazia lá uma lista, um mandava para o outro, aí o outro respondia. E aí a gente começou a pensar quais os atravessamentos que essas obras trazem para nós. O que elas fazem de conexão? Que não é exatamente o que o Guto quis dizer com a obra, mas é a maneira como a gente se relaciona com ela. E a gente pensou que essas máquinas de livro aí do Guto, como que chama esse trabalho? Eletrolivros. Eu não vou saber o nome de nenhuma obra, tá? Que eu não consegui guardar, tá? Você vai sofrendo. A gente pensou que tem uma coisa visível e invisível ali, porque ao fazer aquelas máquinas, ele traz outras questões do livro. Questões do livro como uma referência que você precisa olhar de muito pertinho, questões do livro que te fazem voar para outros países e outros lugares, né? Ele faz uma relação com o que é o livro, que é muito linda. Então, a gente ficou pensando nessa questão das formas. Que formas iludem os nossos sonhos? Como é que é ler movimentos? Que livro você levaria para uma viagem muito longa? Que objetos você poderia... que objeto poderia ser um livro? Né? Que objeto que tem essa coisa de camadas para você perceber? Às vezes pode ser um objeto significativo para você, que nem sempre para os outros vão ter significação. Outro dia o Fernando fomos dar uma palestra lá na Biblioteca Mário de Andrade, sobre livro. Aí eu falei, Fernando, não aguento mais as nossas palestras, vamos fazer outra coisa. Aí eu falei, Fernando, eu queria uma coisa que acordasse os livros. Aí a gente começou a pensar na nossa vida os objetos
que tem a ver com essa coisa de acordar uma coisa importante. O pai do Fernando morreu há muito pouco tempo. A última palestra que eu dei, né, ele tinha morrido já. Faz um mês e pouco ele morreu. E quando ele foi dar as coisas do pai dele, tinha um paletó que o pai vestia em várias situações importantes. Falei, olha, mas você é o único artista que eu conheço. Quer dizer, que eu conheço, que eu estou conhecendo, que eu tive uma dica. Você não pode me dar umas aulas? Ele falou, tá bom, vem aqui. Bom, ele me recebia. Uma vez ele me recebeu de costas, quando ele virou, ele estava com bico de pato. A outra vez ele me recebeu escondido, como se fosse um arauto, batendo um pau no chão. Então, sempre tinha uma coisa inusitada. Isso já foi uma aula para mim. E não foram tantos encontros, porque logo ele falava que ele tinha um amigo, Carlos, que tinha uma biblioteca incrível que eu tinha conhecido. A amiga que morava comigo em Campinas foi fazer aula com o tal Carlos, que era o Carlos Fajardo. Por coincidência, era em cima da cabeça do Guto. Então, eu logo fui fazer aula com o Fajardo. Mas me marcou tanto esse homem que olha as propriedades invisíveis dos objetos. Esse homem que tem uma relação com o sonho, que pode sonhar para os objetos outros usos. E acho que a gente ficou muito nessa conversa. Como é que a gente se relaciona com essa obra que propõe esse dispositivo de olhar o livro de uma outra maneira, né? E aí, acho que pode passar. Aí o Grivo, o que a gente ficou pensando? Essa coisa, o Grivo tem uma delicadeza, né? Quer dizer, tem tanta gente que faz som barulhento. Eu, por exemplo, minha obra é bem barulhenta. Eles fazem um sonzinho delicado, que faz tim, pam, pom, pim, uma coisa assim. E aí a gente ficou pensando que era como um vento, que a gente precisa ventar para ver a obra do Guto. Em que, volta só um pouquinho, e essa coisa das partes do corpo, do som que anuncia os caminhos, dos ruídos, como é que a gente se relaciona com tudo isso? E como é que a gente se relaciona com tudo isso, junto com tudo que a gente está vivendo, junto com o que a criança está vivendo. E, ao mesmo tempo, a obra de arte te leva para outro lugar. Né? Ela intervém no que você está vivendo e, por um instante, ela faz um furinho na sua normalidade e te leva para outro lugar. Isso que é maravilhoso da arte. Pode passar. Então, a gente foi trabalhando com várias questões e fomos pensando nas características de cada um dos trabalhos. Então, do Guilherme Mansur, a questão da cor, o desenho do nome de cada um, como é que poderia ser o desenho do nosso nome que tem a ver com a gente, se a gente fosse um bicho, como é que ele seria, o som das letras. Outro dia foi engraçado que eu dei uma aula sobre cor e uma professora falou, olha, eu guardo o nome das pessoas por cor. Se o nome começa com Z, tem a cor X. Se o nome... A mulher é uma palheta. Achei curioso. Pode passar. E por aí foi. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Eu estou boa de tempo? É. Então, vamos só dando uma passadinha. Então, o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo? Eu acho que essa exposição, ela faz convites à contemplação, à participação, à colaboração, mas ela faz convites. Logo que montou, eu falei para o Marconi, Marconi, essa é uma exposição política, porque ela faz convites para todas as pessoas. Eu fico vendo, tem textos de pessoas que eu adoro, que são muito complicados, que não é todo mundo que entende. Eu acho tão bom, sei lá, os textos do Antônio Cândido, que é um cara que estudava muita literatura, um especialista. Você entende tudo que ele fala. Por que a gente não... Isso não quer dizer que você tenha que falar facinho para o outro entender. Mas quer dizer que também você não tem que falar tão complicado a ponto que meia dúzia só entenda, porque também tem essa onda de falar, ai, não, eu vou falar só para meia dúzia porque é o meu pessoal. É uma coisa muito arrogante isso. E eu acho que essa exposição, ela tem muitas camadas, ela faz convite em camadas de aproximação, que não é padronizado, que não é hierarquizado, que você não precisa ler uma bibliografia gigantesca, você pode ler. Né? Eu acho que ela foi me suscitando outras relações com o que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, você não precisa. Você pode estabelecer conexões com a sua vida. Bom, aí a gente foi fazendo, isso ainda eram os primeiros desenhos. Eu achei gostoso também usar essas imagens que não são as que estão aqui. Bonito, né?
E aí, como é que é as nossas pegadas, né? Que pegadas a gente deixa no caminho, como é que a gente mergulha nas coisas? Quem são os predadores? Quem são as presas? Né? Que questões tem nisso também? Como é que a gente olha para isso? Não, é porque ela está mostrando as perguntas motivadoras e algumas palavras, né? Desse exercício feito entre nós três. Queria contar para vocês um pouco o que isso se transformou, porque na verdade vocês viram, bom, toda a obra, quase toda a exposição você tem a obra, você tem a identificação da obra. E a sinalização da exposição optou por uma questão mais dinâmica, né? Quer dizer, você tem as placas, né, as etiquetas ao lado das obras, mas são etiquetas móveis. Vocês vão notar que elas são azuis e elas estão presas no pino, porque nós optamos por não fazer uma sinalização, uma informação estática, mas uma informação dinâmica, onde as placas estão ali penduradas, com as perguntas motivadoras, que são essas que a Estela acabou de propor, mas elas não estão interessadas só àquela obra. Você pode retirar essas placas, ler, né, e fazer relações, inclusive, com outras obras, propondo jogos, né? A ideia é que a placa de identificação se transformasse como um dispositivo para o educativo trabalhar jogos e criar essas relações, essas mediações, né, e essas possibilidades, essas várias entradas que cada obra suscita. As perguntas elas são motivadoras, são ativadoras de sentido, que se completam no outro, que é o público, e que o público poderia manipular uma etiqueta de identificação da obra, que normalmente você vê estática e pregado na parede, que só está a serviço de uma leitura e de uma função informativa. Nesse caso, as etiquetas ela é um dispositivo disparador de sentidos. Ei, gente, tudo bom? Super feliz de participar, né? A gente já vai ficando com esse gostinho de despedida. E tem sido muito maravilhoso todo o processo, né? Desde criar com a Estela e com o Marconi, né? Essa abertura que eles deram, que eu acho que é fundamental para qualquer educativo, né? Essa curadoria, tá próximo, assim como ele ficou, facilitou muita coisa, né? Facilita muita coisa. E, enfim, tem sido um dos projetos mais especiais que eu estou fazendo, assim, com coordenação. E eu trouxe hoje, o que eu trouxe? Você conseguiu, querida? Tá, por nada. Então, aí conversando, eu, Estela, Ju e Amanda, que são as educadoras maravilhosas que estão aqui, elas trabalham no turno da manhã, no outro turno são outras duas pessoas que não puderam vir por uma questão de horário, a gente tem uma equipe mais reduzida, mas a gente está fazendo um vídeo ao vivo, espero que eles estejam conseguindo ver e outras pessoas também. Bom, daí conversando com Estela e também pensando que muitos de vocês são educadores ou educadores artistas, falar um pouco de como que tem sido o nosso cotidiano aqui, criando junto com as crianças, entre nós, né, um processo que ele é ininterrupto mesmo, só quando acaba a exposição, mas ainda fica muita coisa reverberando na gente, né, para sempre, com certeza. E aí eu coloco aqui, eu falo sobre o corpo polissensorial, que foi uma coisa... Não, por causa do quê? Deixa eu ver. Eu acho que é porque eu não fechei o seu, Estela. Agora rolou. Agora eu tenho que fazer ele ficar negócio. Como que faz? PDF não aumenta, não? Aqui? Não. Não é ali, não. F11? Quem que falou isso? Rolou, obrigada. Obrigada, gente. Então, aí, aqui, durante o processo que a gente estava pensando no material educativo, eu escrevi isso, né, a gente pensando juntas sobre o corpo polissensorial,
que são esses atravessamentos da memória polissensorial do corpo. Eu e Estela ficamos pensando muito nisso, nessa memória do corpo, né, que a gente traz, e que a criança tem isso muito forte, né? Às vezes a criança não fala, ela chora, ela grita, ela corre, né? Então, pensando, entendendo que a gente ia receber, e estamos recebendo mesmo, a maioria dos grupos são crianças, né? Apesar de que tem vindo outros grupos também, pensar em como lidar com isso, né? Com esse corpo, que é esse corpo mais selvagem mesmo, né? Então, pensando em brincadeiras que exploram as percepções no corpo, né, esse continente de constelações subversivas, onde se sente o invisível movimento do som, o cheiro do caminhar. Aí a gente começa a trazer esses aspectos de pensar o corpo e as sensações, né, o cheiro do caminhar, a escuta do olhar, né, investigações que expandem o campo do invisível e brinca de ser e ver o que se quiser. Aí, vou falar rapidinho, só por causa do tempo, tá, gente? Porque as meninas ainda vão falar também, mas se eu estiver falando muito rápido, vou tentar ser o mais sucinta, mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas legais. Então, aqui é uma turminha, porque eu estou na coordenação aqui no Minas já há um tempo, né? Eu faço coordenação aqui, enfim, onde me chamar eu vou, em arte contemporânea mesmo, já tem bastante tempo que eu faço isso, eu faço com Malacacheta, com Douglas, meu sócio está aí. Mas eu gosto muito de fazer visita também, sabe? Eu fico achando muito estranho, assim, eu já acho assim, válido, acho que cada um tem um jeito de trabalhar, mas eu acho muito estranho eu estudo dança contemporânea com a Dudude, imagino que vocês devem conhecê-la, e aí um dia a gente, bom, não vou falar o nome da pessoa, porque também nem sei, nem quero expor, não é isso, mas ela falou assim, já reparou que essa professora não dança com as alunas dela? Aí eu falei, nossa, que estranho. Ela falou, nunca vi essa professora dançando. E aí eu acho muito estranho isso, uma pessoa que coordena uma coisa, mas que nunca faz uma visita, ou que nunca fez uma visita, ou que não está próximo, pelo menos, nas visitas. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que a gente tem que viver, entender, né, o que os educadores vivem na pele mesmo, porque é um trabalho muito sensível, né? É um trabalho muito, muito delicado mesmo. Principalmente nessa posição que tem essa coisa dessa negociação constante com o público. Né? Claro que com as escolas é muito mais fácil, porque a gente planeja tudo, a gente, né, se organiza, mas, mesmo assim, tem situações que surgem. Né? Por mais que você fale com a criança, combina, olha, né, pode correr, pode dançar ou não pode, o que pode fazer, mesmo assim, às vezes, eles vão romper com isso, que é também muito bom em alguns momentos, mas a gente não pode falar que é muito bom, mas a gente vê que também quebrar regras é muito bom, eu também acho isso muito importante, assim, apoiar a subversão de alguma maneira, mas, de qualquer maneira, você tem que negociar. Enfim, aí aqui é eu fazendo uma visita com esses pequeninos maravilhosos, eles tinham uns 4 aninhos. E aí, nessa visita, o que a gente fez? Eu peguei, a gente chama de tabuletas, né, esses materiais educativos. Aí eu peguei algumas perguntas e algumas palavras, e desde o acolhimento, né, porque eu acredito também na importância desse acolhimento, né, nós acreditamos de fazer um acolhimento que já tem uma conexão sobre o que a gente vai trabalhar naquela visita, como um eixo condutor. Claro que dali vai surgir vários outros assuntos, mas só para a gente, principalmente para a criança pequena, né, manter uma narrativa coesa, para eles não ficarem muito perdidos. Aqui, principalmente, né, mas normalmente exposição de arte, né, são trabalhos muito incríveis, as pessoas ficam, né, meio, nossa, meu Deus, uma coisa meio perdida. Então, você tem que puxar. Quando é adulto, adolescente, aí é outra história, é mais tranquilo nesse sentido. Então, esse acolhimento, então, eu já fiz com uma das perguntas, né, já comecei com uma das perguntas, e em cada obra a gente ia sorteando uma pergunta. E aí é muito engraçado, eles estão assim, mas eu não sei ler, Carol, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, vocês vão ler e tal, vocês vão também ler, tem jeito de vocês lerem. Não, o material, vocês vão com o tempo começar a perceber as letras, o desenho, vocês vão entender também. E foi muito legal, porque no final eles estavam assim, não, essa daqui a gente já fez. Eles, porque, né, entendendo a letra como um desenho, a gente trabalhou isso, né, na obra ali do Guilherme Mansur, e, enfim. Aí, eu vou colocar aqui um dos eixos, as meninas, se tiver mais, vocês podem falar, que eu não lembro. Eu coloquei alguns eixos que a gente tem utilizado. Claro que, assim, tem uma visita que você vai tratar mais sobre paisagem, mas ali você vai falar também sobre cor, mas é só um fio condutor mesmo, tá?
Eu vou passar rapidinho, mas se alguém quiser depois eu posso mandar, tá? No e-mail. Aí eu vou falar das obras. Ah, tá. Então, aí além do material educativo, a gente tem outros materiais. Essas máscaras foi a Juju que fez, uma menina muito talentosa, na exposição da Lotus Lobo, e ficou. E essas máscaras são incríveis, então a gente utiliza ainda, dá para brincar bastante. E pensamos também uma roupa, como se fosse pensando o corpo como um livro mesmo, né? Então, pensamos uma roupa de plástico. Essa foi uma visita incrível que o Ian e a Lígia fizeram com os alunos do Colégio Padre Eustáquio, que eles deixaram a galera bem livre para ver assim, as obras, né? Adolescentes, já bem do ensino médio. E aí demos algumas perguntas para eles, do material educativo, e falamos para, quando eles quiserem, né, irem escrevendo, respondendo essas perguntas, ou escrevendo a outros atravessamentos, desenhando, inserindo no corpo de um colega. Aí aqui eu vou falar obra por obra, mas sobre o que a gente tem criado junto, né? Então, é uma obra que a gente trabalha muito desconstrução de padrões, né? Então, os meninos são a vovó, os meninos são a Chapeuzinho, os animais, pensamos novas versões da história. A época que a história foi criada, acho que foi uma visita sua, né, Amanda? Que eu estava lendo todos os planos de visita. A gente tem aí todos os planos, até deixamos num banquinho, porque a ideia que tivemos, que a Estela deu, que é incrível, que, na verdade, a gente pensa, né, o educativo, esse lugar de acolhimento e de compartilhamento, né, de pensar junto com os meninos, com os educadores. E aí eu sempre vejo uma distância. Então, assim, para aproximar cada vez mais, aí tem esse arquivo onde ficam todos os planos de visita. Dessa vez está aí, da última vez teve gente que me perguntou, eu tinha levado para casa para escanear, mas está aí. Então, se tiver alguém interessado em ver, né, as meninas sempre podem orientar. E, enfim, ressignificação da obra e pensando na obra de outras maneiras, e outras obras também, né? As meninas, a gente fala muito de Chapeuzinho Amarelo, Festa no Céu, tem outras obras que entram também, quando a gente fala dela. No Éder, novas maneiras de experimentar o corpo. Eu, como gosto muito de dançar, eu sempre crio umas coreografias malucas com as crianças lá, é bem legal. Estudo das cores a partir da paleta celeste, espécies de pássaros, lembranças que queremos guardar, proximidade versus profundidade, vestir asas, achei lindo. Quem que vestiu asas? Porque a gente sempre, em cada obra, tem um jeito de entrar, a gente sempre cria um corpo diferente. Foi você que vestiu asas? Tem umas asas que veste para entrar no trabalho. Aves que não existem, né? Criar aves que não existem. A gente cria muito bicho imaginário também. A Amanda tem uns maravilhosos. Vai chegar seus bichos aí daqui a pouco. A gente fica morrendo de rir. É girafante. Aves que não existem. E a vida dos pássaros. Aí é lindo também porque, assim, existem conexões, né? Eu acho que é uma exposição interessante porque ela fala, bom, do meu ponto de vista, né, como educadora também, fala muito sobre essa coisa do natural e do artificial, me faz pensar na natureza, de qual relação que a gente tem ou não tem com ela, né? Então, os meninos sempre ficam encantados quando a gente começa a pensar a vida na floresta, né? Que uma criança indígena com 11 anos, ela já sabe se a onça está chegando, se não está, né? Ela sabe qual planta que ela deve comer, qual planta que ela não deve, né? E como que a gente não tem mais essa relação com a floresta, como que a gente perdeu isso. É interessante, assim, faz a gente ter esses... Pensar que aqui seria o zoológico originalmente de BH, né? Esse território, esse terreno do Minas, e agora é uma galeria de arte, mas aí tem um tanto de bicho, né? A gente vai chegar. Aí a gente está nos pássaros do Éder. Aí aqui estamos na obra do Otto, que é... eu não escrevi, não. Ah, tá. É porque a gente usa muito para desenhar, né? Os animais imaginários, letras que cria também, principalmente quando eles não sabem escrever, aí a gente cria letra, né? O Cal, que é um dos trabalhos, gente, mais polêmicos em visita. Assim, é uma coisa... Teve uma visita que eu fiz com uma turma que era muito agitada, muito, muito, muito agitada. E aí tinha um menino, ele devia ter uns 5, 6 anos, ele está assim, para com isso, gente, vocês estão me fazendo passar vergonha, falando com os colegas dele. Vocês estão demais, porque a gente tinha que chamar a atenção o tempo todo. Eram uns dois assim, que eram realmente bem, bem levados, coisa de criança.
E aí chegou nessa sala, ele começou a chorar. Falei, amor, o que você está chorando? Ele, não aguento mais passar vergonha. Eu estou passando muita vergonha com meus amigos aqui. Mas ali parece que culmina, às vezes, uns assuntos delicados, ali eles surgem, sabe? Porque vai falar de briga, vai falar de abuso, vai falar dessa negociação física mesmo, né? E na infância isso é mais forte ainda, né? Porque eles têm essa relação do corpo forte. Chega todo mundo de mão dada, fica todo mundo se beijando o tempo todo. A gente não tem essa relação com o outro hoje em dia, né? Assim, uma afetividade também muito, muito forte, mas, ao mesmo tempo, quando é agressividade, ela vem na mesma intensidade, né? Aí o Grivo, conta-gotas. Aí, bom, gente, isso tudo eu peguei dos planejamentos, fiz um compilado assim, do que eu vi que a galera está criando, além do que eu faço também, né? Cada educador vai ter uma forma de pensar suas narrativas. Então, que animal pode morar nesse som, lugares onde você gostaria de estar, marcar o ritmo com olhos e palmas, relaxar o corpo, teletransporte para lugares, pensar as gambiarras. Teve uma criança que falou que ali era a poção da invisibilidade, o conta-gotas. E dança, a gente dança também bem ali. O Grivo, bater o timbó, aí pensar o corpo como essa arquitetura sonora, né? Então, pensa os sons do cotidiano, floresta musical, a dança e os atravessamentos do som no corpo, exercícios vocais, orquestra e o som e as paisagens. Essa daqui, eu costumo normalmente deitar todos eles, fazer um exercício super de relaxamento, eles ficarem bastante tempo em silêncio mesmo, sentindo o corpo. Para eles, bastante, vocês imaginam, né, o tempo, mas, enfim, o máximo que a gente consegue. E aí, na medida em que eu vou tocando, eu peço para eles começarem a movimentar o corpo. Saem umas danças bem bonitas. Regina Silveira, Tropélia, eu peguei o nome original lá. Desculpa, tá, gente, mas é Tropélia o nome da obra. Aí aqui a gente pensa muito bicho também, né? Pata de dinossauros, mímica para descobrir animais preferidos, essas relações entre a cidade e a floresta, né? Da ocupação, né? A ocupação urbana. Tem uma relação muito forte mesmo, acho que o tempo todo, de pensar como que a gente que constrói as coisas, né? As relações todas, né? Aí tem os animais inventados aí, ó. Canguiça, estava anotado lá, não fui eu, tá? Preguiça mais caranguejo. Macacos com cabeça de dragão e pés de dinossauro. Raposa com pescoço de girafa. Libélula com rabo de gato. E borboleta com patas de tartaruga. A borboleta fui eu que criei, tá? Aí a máquina da Estela. Eu tive uma experiência nessa obra há pouco tempo, assim, com umas crianças de uma escola pública, muito distante. Eles bem sem, assim, uma turminha que não tem muito acesso mesmo, assim, sabe? Bem difícil. E aí eles tiveram muito... É muito difícil quando a gente fala assim, pode tocar, eles não tocarem. Mas eles ficaram muito assustados com essa possibilidade. Mas aí eu fui conversando com eles, porque a professora também chamava muita atenção deles. Eu falava, não, está tudo certo, assim, com coisas que não precisava chamar. Aí eu falei, não, a gente vai criar junto. A gente tem que criar umas coisas estranhas que não existem no mundo. Aí eles, tipo o quê? Aí eu comecei a inventar umas maluquices e tal, e eles olhando, tipo, essa menina é doida, né? Eles estavam muito assustados com tudo, assim, as coisas que eu falava, a mesa, tipo, essa menina é muito louca. Aí eu falei, nossa, eu vou pegar leve. Eu falei, não, gente, vai só mexendo mesmo, tá tudo certo e tal. Aí, no final, lógico, rolaram umas criações incríveis e tal. Uma menina olhou para mim e falou assim, ô, Carol, eu não sabia que a gente podia inventar coisas que não existiam. Mas meu coração falou, mas ela falou assim de verdade, assim. E uma criança, paisagens subterrâneas, marítimas, casas de animais, sonho, utopia, desejo. Aí as criações. Amanda também é ótima. Outro dia eu vi que ela estava fazendo uma nuvem que chovia suco de laranja. Poste de algodão doce. Quando é antes do horário do lanche, começa esse negócio de comida também, né? Banheira de Nutella, árvore de chocolate, casa de formigas, casa de pássaros com piso espelhado e TV. Essa eu achei muito chique. Ninho congelado, chaminé, mini pêssegos, algas marinhas, olho de madeira, lâmpada mágica, planta da felicidade e sementes que fazem crescer. Na máquina de paisagem, eu lembro de um menino que
E ele era visitante espontâneo. Eu acho importante a gente pensar nessa interferência do público espontâneo também, porque eles não recebem esse convite, eles não estão inseridos assim. Claro que a galeria em si é um convite, né, mas eles é diferente, é uma mediação diferente, é uma mediação com mais espaço, com mais liberdade. E aí esse menino ele interferiu muito com essa obra e ele criou um avião. E ficou lindo assim o avião, e aí eu fui conversar com ele. E aí ele foi me falando: parece um avião, mas na verdade é uma máquina do tempo, porque às vezes a gente pode ser pequeno e ter pouca idade, mas a nossa alma é antiga. Então, a gente tem criança que tem alma antiga. E eu assim, enquanto ele estava falando. A gente pode ter almas mais antigas, e esse avião ele vai levar a gente tanto para trás quanto para frente, assim, pensando no espaço-tempo, né? Foi um relato bem interessante na máquina de paisagem. A gente recebeu uma turma com necessidades especiais, e tinham alguns que não verbalizavam, né? Que tinha necessidades, entre aspas, limitadoras. Assim, né? E tinha essa jovem que ela não falava, não conversava muito, e a atenção dela é como de crianças pequenas, né? Porque o tempo de atenção da criança ele é muito curto, né? Aquele tempo de interesse, então é muito dinâmico. E o dela era assim, então ela estava um segundo em uma obra, ela queria ir em outro lugar, e ela andava assim pela galeria. E a gente tentando, né, despertar alguma coisa, ela estava sendo despertada de várias formas, né, num tempo dela e tudo. E aí a gente tem que também, isso é legal falar, porque a gente tem que sentir cada grupo, como que vai ser aquela visita. A gente trabalha muito com eixos, e eu posso fazer uma semana inteira só utilizando o eixo de bichos, que vai ser 10 visitas completamente diferentes uma da outra. Então, isso, trabalhar um eixo, trabalhar uma ideia, trabalhar uma narrativa, não vai limitar a perspectiva que o encontro vai trazer, né? Que ele vai ser rico porque são pessoas diferentes, e cada uma traz várias coisas para o encontro. E aí a gente foi no avião, e ela apertou e voou, assim. São coisas muito grandes, né? É um acontecimento isso. A gente pode falar assim, parece pequeno, mas foi uma experiência real. Porque acho que a gente às vezes usa essa palavra, experiência, de uma forma muito descuidada, né? Não é tudo que acontece com a gente, ou que passa por nós, que pode ser considerado uma experiência, que vai ficar, que vai reverberar e que vai ecoar. Né? Assim, se a gente fizer uma visita de 1 hora, a gente passar por 6 obras, se aquela criança daqui 10 anos lembrar de uma coisa que a gente falou, isso já é muita coisa, né? Isso já basta para a gente. Então, esse foi um momento muito importante assim, no Eletrolivro para mim. E pensando em cada momento assim, da visita, como que foi pensado, como que foi planejado, né? Porque arte e brincadeira na infância são 2 coisas muito importantes, são coisas sérias. Brincadeira é uma coisa séria. Então, a gente pensa, a gente vai fazer o acolhimento no Bichos Tipográficos, porque o acolhimento é quando a gente vai se conhecer, a gente vai descobrir o nome das crianças, elas vão descobrir quem nós somos, mesmo que elas já saibam o nosso nome antes de entrar na galeria, ela vai descobrir que a Ju fala baixinho, ela vai descobrir que a Amanda, às vezes, bota fogo no negócio. Então, assim, a gente vai se conhecer, a gente vai descobrir que a Ana Maria é muito falante, que se deixar a Ana Maria vira a mediadora do negócio, e o Matheus sai rolando pela galeria toda, a gente vai se conhecer nesse momento. Então, até as obras assim falam muito de cada momento. Então, para o acolhimento, a gente escolheu essa obra que tem almofadas, e que tem televisões, e que lembra um pouco um cantinho que tem na maioria das casas, e pode ser uma coisa mais aconchegante, mais acolhedora, né? E legal também, a Ju falou um pouco,
de como que eu falo para as crianças assim que às vezes tem obras que só são obras de arte por nossa causa. Eu sou bem transgressora nesse sentido. Mas, por exemplo, a obra do Grivo, que está lá atrás, o Bater Timbó, que o Nelsinho e o Canário não me escutem, mas eu falo assim, essa obra não é obra de arte, ela não existe enquanto obra de arte se a gente não ativá-la. Então, ela é só um punhado de madeira, instrumentos musicais, que são bonitos visualmente, mas que só existe enquanto obra de arte se nós a ativarmos. Então, ela precisa de nós para existir. Então, a gente deixa isso claro em algumas obras. Nós somos parte importante nesse processo. E é bom a criança ter isso em mente, né? E chegar à vida adulta e com esse conhecimento, né? Da gente participar também, até como uma questão política, né? Da gente reivindicar nossos espaços e nossos papéis. E, por outro lado, também, como que tem obras que nos ativam, como foi o que a Ju contou do Mateus. Então, ele que estava quietinho, fechado, ele foi ativado pela obra do Éder Santos e permaneceu assim durante a visita inteira, né? Se a gente deixasse, o Mateus rolava aquele espaço inteiro, uma coisa incrível. Também eu queria falar um pouco sobre como que a gente tem essa resposta das crianças, né? Como que elas criam as próprias narrativas, que é isso mesmo, a proposta, né? Cada um fazer uma leitura. A gente fala isso muito na Tropélia, que é a obra da Regina Silveira, que tem as pegadas e os rastros, que a gente pode olhar para uma mancha, entre aspas, e eu ver uma pata de elefante, a Ju vê uma pata de urso, a Carol vê uma pata de girafante, que é uma mistura de girafa com elefante, e que está tudo certo, não tem nada errado. Né? Esse lugar assim, das nossas criações, né? Porque da invenção, porque as criações, as experiências, as invenções não são só dos artistas, como muitos entram aqui, veem e pensam que é, mas são as nossas também, são as nossas como educadores, que enquanto a gente escreve um planejamento, é uma criação, são várias criações ali, né? Então, a gente também está nesse espaço de criar esse corpo educador, né, dentro da galeria, como que ele se coloca em alguns momentos, como que a presença dele firme, às vezes, é necessária, como que a presença dele, ao ler uma história, né, e assim, muito eloquentemente, também e como que a gente se coloca quando não é necessário essa... Então, fazer essa leitura é muito importante. Assim. A gente, às vezes, faz uma visita que a gente lê um grupo e a gente vê o potencial que vai ter aquela visita e a gente dá tudo ali. Em 1 hora, foi a minha voz embora, foi a minha energia, foi tudo. Eu deixei tudo ali. Na primeira visita, 9h da manhã, como que eu vou continuar? Mas é porque aquele grupo me pediu isso, eu sei que eu tenho que fazer isso. E isso ter essa percepção, essa sensibilidade, são essenciais como educador e mediador. Né? Acho que é isso.